Senhora presidente em exercício, deputada Graça Matos, senhoras e senhores deputados, hoje, às 10h15, fizemos reunião da Comissão de Tributação, com as presenças dos deputados Robson Leite, Marcos Vinícius e Sabino. E deliberamos algumas questões. A primeira delas, que consideramos extremamente relevante, é fazermos uma audiência pública com a presença das secretarias de Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Econômico e também com os setores produtivos do nosso Estado e até mesmo com os setores das classes trabalhadoras, para que nós possamos discutir, a renegociação da dívida do Estado, porque esse é o tema hoje que se discute no país. Porque, deputada Graça, Vossa Excelência sabe muito bem que o Estado todo mês paga um percentual da sua dívida e quando chega ao final do ano deve mais do que pagou. É como se fosse um bolo sem fim, porque o reajustamento do saldo da dívida tem uma regra que torna esse valor do reajustamento superior à inflação e o crescimento do PIB. Então, está gerando nos estados brasileiros uma situação de impasse. E, pela primeira vez, o ministro Mantega admite rever o critério de reajustamento do serviço da dívida. E é necessário que o Parlamento Fluminense cerre fileiras com a proposta do Estado e com o Congresso Nacional. Mas nós não sabemos o que, de fato, o governo do Estado está peticionando junto ao Congresso Nacional, principalmente ao Senado Federal, que é a instituição do Congresso Nacional que trata especificamente a questão da dívida interna e da dívida externa. Essa é a primeira questão. A segunda, deputada Graça, é discutir quais são os critérios que o Congresso Nacional, o governo federal, vai adotar para o novo indicador da participação do Estado no Fundo de Participação do Estado na FPE. Vossa Excelência sabe que depois de São Paulo, nós somos o Estado brasileiro que mais contribui com impostos dirigidos à União e que temos o menor indicador de todos, porque pós-Constituição de 88, quando foi decidido que nós seríamos contemplados com royalties e não havia nem participação especial, se congelou o índice de participação do Estado no fundo. E o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional esse índice. Então é necessário que a gente tenha uma participação no bolo de distribuição das receitas proporcional àquilo que nós arrecadamos e não inversamente proporcional. Nós queremos que seja diretamente proporcional. E essa é uma outra discussão que o Parlamento Fluminense não está tendo. E é preciso ter também para somar esforços com o governo do Estado para que as nossas receitas aumentem. Então, essa audiência pública, essas duas, nós podemos fazer no âmbito da Comissão de Tributação com a presença de quantos parlamentares desejarem. Mas, como falou o deputado Sabino, também deliberamos oficiar ao presidente da Casa, deputado Paulo Melo, para que nesse plenário
ele possa fazer uma grande audiência pública para saber, nesse momento histórico, qual é a posição do Estado do Rio de Janeiro nas discussões, né, espúrias que querem fazer com nossos royalties e a participação especial. Porque a cada momento, o que a gente lê nos jornais é diferente. E pode ser que tenha uma solução que seja até razoável para os estados, mas seja absolutamente indecente para os municípios. Se de um lado, aqui o nosso deputado de Cabo Frio, Jânio, elogiou os 5 municípios que se destacaram aí na análise que a Firjan fez de 5 indicadores de todos os municípios brasileiros, de outro lado, por exemplo, Rio das Ostras está entre esses 5. Se nós perdemos esse royalty IPE, esses municípios nossos que já estão mal qualificados, e até alguns que possam estar bem qualificados, vão desabar de vez. Então é necessário que a gente retome esse processo de discussão, porque esse é outro tema que nós temos, independente de sermos governo e oposição, um posicionamento absolutamente solidário e radical a favor do nosso Estado, né? Então essa audiência pública é para nos contextualizar e para a gente somar esforços, porque de repente a solução nasce e nós não sabemos qual ela seja. E todos esses desejos da Comissão de Tributação foram aprovados pelos 4 parlamentares presentes. Concedo a parte ao nobre deputado Robson Leite. Deputado Luiz Paulo, eu estive na comissão hoje, na reunião, e quero parabenizar Vossa Excelência por essa preocupação, porque ela dialoga muito com o momento. A reunião foi muito oportuna. A dívida dos estados hoje, ela gera... A União ganha dinheiro com isso. E isso é ruim para o Brasil. Está mais do que na hora de fazer esse debate, junto com o próprio debate dos royalties e a questão do Fundo de Participação do Estado. Parabéns por trazer esse debate aqui pela tribuna. Muito obrigado. Obrigado, presidente. E só para concluir, senhora presidente, eu não sei se a senhora já ouviu eu fazer esse discurso, porque este conceito nem foi meu, foi de um economista PSDBista chamado Pércio Arida. Num congresso do ITV, que é o Instituto Teotônio Vilela, Congresso Nacional, ele levantou a seguinte tese, que é real. Os juros que o BNDES empresta para os incentivos empresariais é muito baixo. São juros que a gente chama subsidiados. Os juros que cada cidadão paga tomando dinheiro no sistema bancário, sistema financeiro, é um juro hiperinflado. Por que acontece isso? Porque o país, para compor o seu quadro de dívida, tem que ter os juros médios. Então, o trabalhador, aquele que vai ao banco, na verdade, está subsidiando os juros do BNDES, o que é um verdadeiro absurdo. Mas eu diria mais ainda, após a intervenção do deputado Robson Leite, os juros que o Estado paga para o serviço da dívida, superiores aos juros reais, né, porque não adianta dizer que é TJLP mais 6, porque tudo isso no fundo é juro, também vai entrar nessa contabilidade e financiar os juros subsidiados que o governo, através do BNDES, dá para a classe empresarial. E quem é que está pagando novamente esse subsídio? É o conjunto de todos os cidadãos fluminenses que pagam impostos. Então essa é uma questão central que nós precisamos debater. E aí já achei oportuno chamar a atenção aqui no Parlamento sobre esse tema. Muito obrigado, senhora presidente. Vossa Excelência poderia até continuar, porque Vossa Excelência já começou a audiência pública. Parabéns.